Seja bem-vindo ao Alô Engenharia, o seu programa de entrevistas, entretenimento e informações relacionadas à engenharia, agronomia e geociência. Hoje eu estou muito feliz aqui de receber o Marcos Vinícius, um engenheiro, um empreendedor, formação um engenheiro eletricista, né? Que tem que falar eletricista, a primeira coisa que tem que falar. E que vem aqui compartilhar um pouco da sua trajetória, desde o seu estágio até abrir a sua empresa hoje na área de tecnologia e games, né, Marcos? Seja muito bem-vindo ao Alô Engenharia. Muito obrigado, Felipe, pelo convite de estar aqui participando desse episódio aqui do Alô Engenharia. E vamos falar de tudo aí relacionado tanto à carreira, né, quanto ao empreendedorismo também. Mas uma coisa que eu gosto muito de vendas, né, Felipe? Com certeza é um ponto crucial. Marcos, e você logo toca um ponto que os profissionais têm muita dificuldade, vendas. E a gente não vai enrolar muito. Vamos entrar nesse ponto e depois a gente vai um pouco para o passado. Marcos, uma dificuldade natural do engenheiro é vender. Ele aprende toda a parte técnica, toda a parte de habilidades durante a faculdade, mas esquece da parte de venda. E quando você fala venda, você fala desde a prospecção, atendimento, fechamento, né? E você já atua em várias áreas aí, hoje atua na área do varejo, vendendo computadores, videogames, produtos de tecnologia. E eu queria que você falasse um pouco pra gente, me contasse uma coisa que você acaba brincando comigo muito, sobre essa parte de atendimento. O que você realmente acha que é diferencial no seu atendimento? Eu não estou falando da sua venda, mas no seu atendimento. Primeiramente, só para situar o pessoal, né, é importante lembrar que eu vendo até certo ponto commodity, né? Então eu vendo produto e o produto ele já tem todo local, é o mesmo produto que você encontra em outras varejistas. Então, esse ponto que você tocou sobre atendimento é muito importante. O que seria um diferencial? Atendimento ao cliente vai desde a parte da precificação correta do produto até a parte da entrega do produto e, posteriormente, a auxiliar no uso do produto. E na engenharia eu vejo também que é necessário isso. Precificar corretamente e poder levar para o cliente a melhor solução. Né? Então, quando você vai trazer esse atendimento, você tem que dar uma bela solução para o cliente. É, Né? porque o cliente ele chega com um problema, né? Então ele Exato. está querendo sair dali com uma solução daquele problema. Muitas vezes o cliente não sabe qual é a solução. E ele chega com uma ideia na cabeça que ele não vai ter aquilo. A solução que ele espera, aquela ideia que ele vai ter, ele não consegue. E eu acho que deve acontecer muito com você lá. A pessoa chegar, não, eu quero comprar, estou precisando de um computador para rodar AutoCAD, seja, vou falar aqui, posso estar errado, um i3. Aí você vai ver as configurações e não, esse i3 não dá certo. Acontece muitas vezes do cliente chegar de uma maneira e sair com outra. Me conta um pouco. Sim, eu acho que essa parte do atendimento é saber direcionar o cliente, como você falou, para a solução do problema dele. Muitas vezes a solução não está relacionada com o que ele imaginou que era. Como você citou assim, eu quero rodar o AutoCAD, né, que seria um problema de engenharia, arquitetura, né, quero rodar o AutoCAD. Eu quero um computador Dell com i3 e tantos GB de RAM. Você vai pegar ali e você vai ver a própria especificação do programa já não atenderia aquilo dali que ele estava falando, né? Então, assim, você tem que saber direcionar, porque não adianta só vender o que o cliente quer, mas não solucionar o problema dele, né? Olha, você falando de cliente, de atendimento, eu me lembrei de uma coisa aqui que que deve acontecer muito com você. Quem que é o que tomador de decisão? No caso da engenharia, na área de perícias, muitas vezes eu tenho que identificar se o tomador de decisão vai ser um morador, se vai ser o síndico, se vai ser o conselho, se vai ser a assembleia, que é todo mundo reunido. No seu caso, como que você identifica quem é o tomador de decisão na venda de produto, que é um pouco diferente de serviço? Porque vamos falar brincando assim, muitas vezes o tomador de decisão é o Enzo de 4 anos. Então, aí vai depender justamente de qual que é o propósito de cada produto e qual que é o cliente que está procurando, né? Hoje, quando se trata de parte de informática para trabalho, aí geralmente é o próprio cliente. Agora, quando se trata, às vezes, de games e esses games estão relacionados a um presente, alguma coisa, quem vai dar, às vezes, a voz final realmente é uma criança, né? Até porque criança tem muito disso, né? Se não for o que ele quer, às vezes nem quer o produto, né? Então você tem que saber direcionar e apresentar para a pessoa que vai efetivamente pagar o produto
o que é o que o cliente está querendo, né? Então É, uma coisa desse de questão de tomador de decisão, e você logo no começo falou que o atendimento, achei bem bacana isso. O atendimento começa muitas vezes na precificação correta, porque é uma commodity, né? Videogames, computadores, produtos de tecnologia, a pessoa pode entrar no site, procurar ali, eu estou olhando para comprar uma lavadora nova. hum, Você pega o modelo, você pesquisa em 10 sites, claro, você procura o de confiança, o que tem mais oportunidades, muitas vezes você está olhando se vai dar mais pontos, dependendo do seu programa de milhagem. Mas o que me chama atenção é que muitas vezes você, mesmo sendo uma commodity, você consegue agregar valor a ela para cobrar mais caro. E eu sei que acontece muito lá na Machado Games, eu queria ver como que você faz isso. então, eu acho que desde do primeiro contato do cliente com a marca, ele já vai ter que ver uma parte do porquê que é importante comprar com você. Então, quando o cliente entra, vai procurar um produto, identifica a nossa marca ali, a nossa loja, como uma loja que vende aquele produto, ele já tem que ter visualmente uma vontade de adquirir com a gente. Então, seja pelo aspecto do Instagram, pelas avaliações do Google, ou seja, pelo que for. E na hora do atendimento, você tem que conseguir transparecer a importância dele fechar com alguém que é especialista no assunto, né? Então, se você vai dar o atendimento explicando para ele o porquê que aquele produto é daquele jeito, o que é interessante ele fazer, mostrar que após a compra ele vai ter todo o suporte da equipe para poder tá utilizando o produto da maneira correta, e se acaso ele precisar de uma garantia, ele também vai ter esse suporte, né? Então é muito importante isso na parte da É, venda. o que eu percebi, trazendo um pouco do. A gente está sempre comparando aí, né? Varejo com a parte dos serviços de engenharia. O que eu acabo percebendo uma similaridade, uma coisa que se parece, se conecta, é a confiança. O cliente só te contrata, o cliente só compra o seu produto se ele tiver confiança em você. Sim, Muitas vezes a gente tem falado muito, né, que pessoas compram de pessoas. Pessoas não compram da marca, mesmo que a marca seja muito forte. Até a Magalu criou uma personagem para se conectar com o povo. Quem faz inglês no Duolingo, Duolingo tem um sim. personagemzinho ali para vender. E essa questão de confiança, ele me chama muita atenção, porque a confiança se constrói devagar e ela quebra com uma coisinha. E a pessoa desiste porque tem muito concorrente. Para qualquer serviço, você não é o único, nem as grandes big techs são únicas, né? E eu queria essa questão de confiança. Como você vê a jornada do cliente com a confiança? Ele volta, ele retorna. Quando ele deixa de retornar, porque acontece também, acontece comigo, e muitas vezes eu sei. É incrível. A gente, quando o cliente perde o contato com você ou não deixa de contratar, geralmente, se você é uma pessoa que analisa, você sabe exatamente por que o cliente não te contratou. Seja porque foi uma apresentação ruim de uma proposta, seja porque seu produto não estava correto, no sentido de estar bonito. A gente sabe por que o cliente não continuou com aquela compra, né? Naquela jornada de compra. Sim, eu tenho a visão do seguinte, né? Primeiramente, uma autoavaliação, é isso que você falou, é muito importante, assim, você saber o porquê você não fechou aquela venda, o porquê o seu cliente não voltou, porque a partir do momento que você sabe, você consegue corrigir. Então você consegue num próximo contato com um próximo cliente, ou até em tentar recuperar aquele cliente ali, você sabe o que você tem que corrigir que você fez errado, né? Essa jornada do cliente, ela é muito importante, como eu falei, desde o do início, né, até o momento de efetuar a compra. Ele tem que sentir o que você falou, segurança em estar fechando com você. Você comentou sobre a diferença do produto e do serviço. Eu acho que para quem vende serviço é até mais, entre aspas, fácil de se diferenciar. Porque você falou, você está procurando uma lava-louça, você encontrou um modelo e você encontra esse mesmo modelo em diversas varejistas. Quando se trata de serviço, você tem muito mais artifícios para você poder se diferenciar no mercado, né? Seja por meio de redes sociais, mostrando que você tem entendimento do assunto, ou no seu atendimento, mostrar que você pode entregar o melhor resultado para o cliente, né? Uma coisa na hora que você fala aí desse contato com o cliente, a gente começa a pensar um pouco na captação de clientes, né?
os famosos leads, que a gente tem falado muito, mas nada mais é do que são os contatos de clientes que você recebe. Antigamente, você tinha vários jeitos de fazer esses contatos e hoje são inúmeros, né? Mas o tradicional do vendedor de serviço era o corpo a corpo, era a visita, era estar perto do cliente. Hoje você tem vários canais de tração, são chamados. Na hora que você tem uma rede social, um site, um podcast, ou você tem um anúncio no jornal, um cartão de visita, um folder, participa de um evento e palestra, são vários canais de tração que esse cliente pode trazer pode chegar em você, né? Então, tipo assim, hoje eu tenho não eu, Felipe, eu assumo para você, eu não mensuro muito de onde que está vindo. Porque como a gente tem um fluxo tranquilo, mas é um trabalho que eu queria ter. E você hoje, você consegue mensurar? Como que funciona isso? Me por onde seus clientes mais chegam? Se você pudesse, talvez você tenha esse número de cabeça, ou pelo menos uma estimativa. E como que você mensura? Como que você consegue organizar esses clientes? É, só para dar um entendimento aqui para o pessoal, falando referente a o que é o nosso trabalho, hoje o nosso trabalho é a Machado Games, né, como você falou, né, então é uma empresa varejista multicanal, né, então a gente trabalha tanto com o ambiente físico, né, para os clientes da Grande Vitória e tudo mais para poder atender eles, né, que por esse lado vem muitas vezes por indicação pelo Instagram e por meio do Google, né, pela identificação ali com o Google, e a gente tem o lado também dos marketplaces, que também é uma grande fatia hoje do nosso trabalho. Esse lado é um trabalho totalmente diferente, então acho que não compensa a gente comentar. Mas hoje, no ambiente físico, né, que é onde a gente consegue ter mais um contato direto com o cliente, o Instagram é o nosso é a nossa porta principal de entrada de cliente, principalmente por meio de tráfego pago. Vocês usam muito tráfego, né? Sim. Mas tá, você tem o Instagram, mas trazendo um pouco para engenharia, hoje o que eu vejo muito é o quê? As redes sociais, elas seguem de fator de gerar confiança. Eu vejo muito isso. Tipo assim, ainda todo mundo tem que ter. Na hora que me pergunto o que o engenheiro tem que ter para começar a empreender na internet, eu falo muito simples alguns canais que tem que ter no mínimo, Uhum. que é o site, tem que ter um site, o Google Meu Negócio, um Instagram, um TikTok, mesmo que seja controverso, tem que ter o TikTok já, e um WhatsApp Business para controlar. Quando o profissional não, ele começa a empreender, ele não tem pelo menos as 5 redes atuais, ele pode estar perdendo um canal de divulgação. Isso sem entrar no tráfego pago, né? Que é um grande problema hoje, porque na hora que você vai pesquisar em qualquer rede social, vai aparecer primeiro o que está sendo pago para aparecer. Claro, a gente tem a viralização. E na hora que a gente traz a viralização, a gente entra num assunto muito bacana, né, Marcos? Hoje, o que está acontecendo no mundo? Os grandes CEOs estão botando a cara no negócio. Sim, sim. O CEO do Google, o CEO do Facebook, o da CIMED. CIMED, que é aqui do Brasil, o velho da van, entendeu? Que é o que mais coloca o tempo inteiro, está no hype. Eles entenderam que estar no hype, viralizando, faz bem para os negócios. E eu vendo o Instagram da Machado Games, eu fico vendo que vocês preparam muito isso, vocês têm muito isso de estar em cima, tirar dúvida. E eu queria que você compartilhasse um pouco desse trabalho de marca nas redes sociais. Porque no primeiro momento você acha que a marca vai colocar assim: a Red Bull nunca faz uma propaganda de uma lata. Não. Ela coloca a Red Bull dentro de um contexto, dentro de uma situação, de um esporte, de um hobby, de uma aventura, de uma loucura de uma Sim. pessoa, entendeu? Sempre para mostrar que ela te dá asas, assim dizendo. E você na rede social percebe muito isso, que vocês começaram a se expor, começaram a colocar, e até já estão recebendo até patrocinado, né? Fechamos com uma marca, né, de games para poder fazer review de produto deles. Isso também tem relação com fechar parcerias e você conseguir fazer bons networks também, né? Então você ter esse conhecimento. Mas voltando naquele ponto que você falou, principalmente para quem está começando, que é o que você falou, é, exemplo, a pessoa está lá estudando engenharia. Estudando engenharia,
aí ela só está focada na faculdade. Eu acho que ali já é uma oportunidade para ela começar a se expor na internet e colocando a cara. Não tem jeito. Você mesmo citou os CEOs assim, de grandes empresas. Colocando a cara, não é a gente, meros mortais, que não vamos ter que fazer o mesmo, né? Então, assim, tá estudando engenharia, abre lá o seu Instagram, começa a postar sobre os assuntos, mostra os projetos que você está fazendo, mesmo que seja TCC, que seja um projeto dentro da faculdade, porque aquilo dali vai trazer confiança. Eu acho que a palavra-chave para quem presta serviço é a confiança. Né? Porque muitas vezes o orçamento por orçamento vai ter o que entrega mais barato, vai ter o que entrega o médio, vai ter o que entrega o mais caro. Mas assim, me fala uma coisa, por que você está tomando Red Bull? Em vez de estar tomando um energético mais barato. Eu tô tomando porque eu que tinha na loja, mas isso é um ponto que a gente pode falar depois sobre local de venda. Mas realmente, porque a marca, você sabe assim, ó, a marca é melhor, você sabe que o sabor. Você lembra que o sabor é melhor. Nem que o sabor seja melhor, porque eu acostumei a tomar e vou tomar. Igual a pessoa acostuma com Coca-Cola, tem gente que acostuma com Pepsi. Mas dificilmente o mais barato do mercado é o melhor. Dificilmente. Então, nem sempre ser o melhor preço vai ser bom para você e muitas vezes não é sustentável. Não, e o mais barato, na hora que você pensa no produto ou serviço mais barato, hoje em dia gera desconfiança. Você oferecer um serviço muito barato, você gera desconfiança. Será que vai me entregar? Será que é bom? Será que é competente? Aquela famosa história antigamente que o cara tinha quem realizava muito visitas, hoje com a rede social reduziu um pouco. O cara tinha que chegar muito bem vestido, chegar de um carro bonito. Como que você vai vender um produto ou um serviço, por exemplo, de 20 mil reais e você chega num Palio caindo aos Que não pedaços? vale os 20. Que não vale os 20. Como que passa a confiança? Tem isso também, tem a imagem que você passa. E na hora que você fala de imagem, né, Marcos? Eu percebo muito isso em vocês. Por exemplo, o engenheiro sempre tá de camisa social, de bota, trabalhando ali no dia a dia. Em algumas situações bota um blazer, porque ele tá em obra. Ou ele tá em obra, ou ele tá numa empresa, ou ele tá numa indústria que tem uniforme. Ou poucas vezes ele tem que estar ali muito alinhado. E vocês na Machado Games, desde o começo, vocês se identificam, né? É tudo, desde o cartão, desde o brinde, desde o uniforme. As pessoas acabam reconhecendo a marca, né? Reconhece muito fácil. Ah, Machado, tal, já te vi no Google, já te vi nisso. No meio da rua, às vezes, inclusive, a pessoa grita, a Sério? gente, sério, grita, assim, já com os funcionários, quando tá com a camisa, eu, meu sócio, as pessoas às vezes identificam, cumprimentam, gritam do outro lado da rua, inclusive é bem legal pra gente isso, a gente receber essa identificação do pessoal. E é justamente isso, Felipe, assim, a gente, por exemplo, a minha camisa aqui, né, eu tô com a camisa da Machado aqui agora, é uma camisa que ela tem a cor da Machado, tem uma identificação diferente, mas não é uma camisa social, preta, com uma logozinha só Machado aqui, igual a maioria das empresas fazem. A gente tentou colocar uma coisa diferente para poder mostrar também um pouco da cor da empresa, né, que dá essa identificação, é algo mais diferente. Muito bacana. E sua marca quer aparecer também aqui no podcast Alô Engenharia? Entre em contato comigo aí pelo link aí que a gente vai botar na bio do YouTube para você poder participar com a gente, ser um patrocinador. Eu acho uma boa oportunidade e mais um canal de tração aí para o seu negócio. Ô Marcos, e na hora que você fala em marca, a gente falou muito de aparecer e tal. Me conta aí essa trajetória rápido. Quando que você pegou o celular e começou a filmar e como que foi isso? Porque as pessoas geralmente acham que você precisa montar um big estúdio, luz, som, microfone, tem que fazer um grande investimento para começar a gravar. Como que foi os começos? Não, o começo ele é sempre assim, né? Eu lembro que eu tava com um celular que não, hoje em dia todo mundo fala assim, né? Ah, gravar é com iPhone e tal, mas antes eu tava gravando com um celular mais simples, né? A Pode qualidade falar que era um Xiaomi. era um Xiaomi, sem microfone, sem nada, né? Era só mesmo o próprio áudio do, do, do aparelho, né? E naquela época ainda estava mais chato de você encontrar. Hoje em dia você encontra muito microfone, lapela, legal, barato, que dá para a pessoa investir.
né? E foi simplesmente expondo mesmo, né? Eu tenho a ideia de que é uma frase que todo mundo tem, né? Que é o antes feito do que perfeito, né? E é exatamente isso. Eu acho que quanto mais você faz, mais você consegue entregar qualidade. Às vezes a pessoa quer começar um negócio. Vou começar a gravar vídeo para a internet. Aí para ela começar, ela tem que comprar a melhor iluminação, o melhor microfone, a melhor câmera, tem que ter tudo, né? E aí quando ela vai começar, às vezes já até perdeu o time já. Já era para ter começado quando ela teve a ideia, né? Agora já tá ficando atrasado. Então assim, começa com o que você tem em mão. Conforme as coisas forem acontecendo, você vai melhorando. E foi exatamente isso, né? Até mesmo para fala também, né? Quanto mais você se expõe, mais fácil se torna você falar na frente da câmera, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu tenho uma frase que aí eu falo pra caramba, vergonha não paga boleto. Cara, eu tenho vergonha também. Tem dia que eu não me acho que eu tô legal na câmera, tem dia que eu tô mais inchado, tem dia que a barba não tá bem feita, tem dia que eu não raspei a cabeça, porque senão fica igual um palhaço bozo só nascendo do lado. Então, mas eu vou lá e muitas vezes eu gravo mesmo assim, me exponho mesmo assim, porque eu tenho dois lados, né? A gente tem um lado empresarial, que é o lado que eu tento mostrar mais, e eu tenho um lado político também dentro do sistema Confea CREA Multa, que é o diretor-geral da Multa Espírito Santo hoje, que eu estou lá trabalhando em prol dos engenheiros na Caixa de Assistência, e é o projeto que a gente toca aí desde o começo do Sou Engenheiro e Agora, e desde 2014, 2015, tem 10 anos de projeto, acredita? É. Desde a primeira palestra, já tem 2 livros, agora a gente está indo para o terceiro livro, e entrando nesse ponto é porque se eu comecei a inverter na sua trajetória. E eu queria que você me falasse, Marcos, eu sei de tudo que você passou, a gente convive muitos anos junto, né? Sim. E eu lembro muito claramente quando você foi para o estágio numa grande empresa de cerâmica aqui no estado. E você tem uma trajetória muito bacana lá dentro, então até você desvincular. Uhum. Trazendo muitos estudantes me segue e tem dúvida de estágio, se mantém, se fica no estágio, se não vai. Quando você entrou nesse estágio, o que você acha que foi determinante para você entrar? Não para se manter e crescer. Não, beleza. Felipe, eu acho que essa daí, eu acho que é uma das sacadas que é para todo mundo, inclusive isso aqui acho que a pessoa que seguir isso que eu vou fazer, que eu vou falar, eu tenho em mente que ela consegue emprego, ela consegue estágio, basicamente foi uma metodologia que eu tive. Primeiramente foi o seguinte, eu saí do meu estágio anterior, que eu estava fazendo, pedi para sair, né? E falei assim: eu quero estagiar dentro da área que eu acho interessante. E quando eu determinei isso, eu criei uma metodologia. Falei assim: o que eu vou fazer para eu poder garantir que eu consiga um estágio dentro dessa área? Eu peguei, abri o Excel. Engenheiro tem que saber Excel, tá, gente? Se vocês não sabem Excel, assim, eu acho que é a ferramenta básica, né, Tá, filho? então aí eu te falo duas ferramentas de hoje em dia que as pessoas não fazem. Excel e Power BI está sendo um diferencial nas empresas todas. Porque todas as empresas têm um dashboard De de Power BI, BI hoje em sim. dia. E lá também já tava no início, assim, né, na época, e tínhamos. Então, eu peguei e comecei uma pesquisa. Todas as empresas relacionadas a que eu queria estagiar. Coloquei lá no Excel. Coloquei aonde que fica, qual é o e-mail de contato e se tinha vaga aberta ou não. Se tinha vaga, eu preenchia para vaga e mandava. Se não tinha, eu mandava por e-mail, mostrava interesse, meu currículo, colocava um currículo direcionado, né? Eu lembro. Eu não sei se aqui tem, Felipe, o negócio do currículo. Tem o livro Sou Engenheiro Agora, que é um livro gratuito que tem na internet. Inclusive, a gente vai ter uma terceira edição especial. Ele possui modelo de currículo, modelo de apresentação, modelo desse controle aí, é muito bacana. Esse currículo que tem aqui, eu lembro que eu baseei o meu em cima do que você tinha me mandado, né? Então, assim, peguei o currículo e mandei para todas as empresas. Dava uma semana sem resposta, eu ligava, perguntava se podia fazer uma visita ao local. Assim, eu acho que é até um ponto que as pessoas acham muito interessante o empreendedor
quando você mostra esse interesse genuíno na empresa dele, né? Então, com isso, eu participei de processo seletivo, onde eu cheguei nesse processo seletivo dessa empresa de cerâmica e porcelanato aqui no estado, né? Assim, passei por todo o processo, né? É um processo convencional, né? Onde tem uma prova, onde tem uma conversa anterior e depois você vai para os gestores, né? Então, com isso, eu consegui entrar ali, né? Foi esse trajeto. Mas esse ponto de você mandar currículo todos os dias, e muitos currículos todos os dias, e ter um controle de quem você já mandou, de se a pessoa te respondeu ou não, de você ligar, né? Isso aí, cara, qualquer pessoa, se estiver procurando emprego ou estágio, ela vai conseguir. Você levanta um ponto muito importante, né? Um ponto interessante até. Geralmente numa conversa comigo, chega um engenheiro, chega um profissional que fala assim: ah, tô procurando vaga e não acho nenhuma. Não acho nada, mandei um monte de currículo. Tá, aí eu faço essa pergunta. Mas você mandou quantos currículos? Ah, eu mandei uns currículos. Não, de boa mesmo. Quantos você mandou? Ah, eu mandei para a empresa A e para a empresa B. Cara, você mandou para 2 currículos. 2 empresas. Se você está buscando emprego, isso tem que ser sua prioridade diariamente. Ah, mas eu trabalho. Tudo bem. Você vai chegar do seu trabalho, já que você está formado, e vai procurar. Faz suas coisas de casa. Ah, mas eu vou ficar chegar até tarde. Aí entra a dedicação. Infelizmente, hoje, as pessoas acham que a coisa vai acontecer do nada. E não, o que a gente tem observado? Que quem tá avançando no mercado, quem tá crescendo, quem tá ganhando dinheiro, quem tá furando a bolha do salário baixo, que a gente sabe que é um desafio tanto da engenharia, de outras profissões, de direito também passa por isso, são pessoas que são extra classes, são que fazem muito além. E as pessoas não querem fazer o depois. É incrível isso. A gente está vivendo um momento que está com uma perca de mão de obra de várias áreas. Saiu uma pesquisa recente agora falando que caiu muito a procura pelos cursos de engenharia, caiu, se eu não me engano, 23 ou 25%. Só que o cenário é muito pior, porque hoje, por exemplo, na nossa época, estagiário poucos recebia bolsa. Hoje a bolsa está R$ 1.400, R$ 1.500 e não acha estagiário de engenharia, porque pensam que engenharia é uma profissão difícil, que é uma profissão complicada e que tem aquela famosa piada do Uber que eu odeio, porque colocou uma situação de subsistência numa profissão que é muito nobre, né? Antigamente ser engenheiro era igual ser médico, você já era chamado de doutor. Doutor. Então as pessoas não estão querendo esse pós, cara. Então a gente vê que pode ter uma dificuldade muito maior no mercado, porque as pessoas são imediatas. E aí que entra um ponto que eu acho interessante. Você entrou na empresa, eu lembro que você ficou lá um bom tempo trabalhando de estagiário, subindo de cargo ali. E como que dentro dessa empresa você subiu de cargo? Porque hoje em dia é tão difícil ser promovido, muitas vezes a pessoa traz gente de fora para dentro da empresa e não tipo, promove os de dentro. O que você sente que foi os diferenciais que você ali fez para ser promovido dentro da empresa? Então, começando lá de estagiário, foi uma empresa que me recebeu muito bem, né? Então também não posso reclamar disso. Me deu o conhecimento necessário para atuar dentro da área deles, mas assim, fazendo mais do que eu era pago para fazer, né? Então, principalmente Não tem regra, não tem receita de bolo, é fazer mais, né, cara? é fazer mais. E assim, e estagiário, então, como você falou, eu recebia bolsa numa época onde muitas pessoas estagiavam para poder conseguir finalizar os estudos, que era obrigatório o estágio, né? A matéria estágio na faculdade. Então, assim, estava lá no estágio, comendo apostila de conhecimento, e tentando executar coisa nova, pedindo oportunidade, mostrando que eu estava disposto. Ficava mais do que era me pago para ficar, né? Então, realmente buscando. E isso que você falou de, muitas vezes trazem gente de fora. E trouxeram. Em determinados momentos, trouxeram. Só que assim, chegaram a ver que cometeram erros, né? Então, assim, que eu estava mais preparado. E com isso, tive oportunidades de, de estagiário para trainee de engenharia, de trainee para técnico, de técnico para supervisão.
E essa carreira aí que você fala no final é importante para as pessoas entenderem, né? Nas grandes empresas tem um plano de cargos e salários, geralmente. Você não sai de estagiário para engenheiro. Infelizmente, a gente tem essa cadeia aí que não te coloca como nome engenheiro, vai te colocar com vários nomes até chegar na engenharia aí para fazer. Mas, Marcos, eu lembro que o período foi de quanto tempo? 3 anos? 4? 3 a 4 anos, mais ou menos. 3 a 4 anos de estagiário até você chegar no momento que você faz o rompimento. E pelo que você me contava na época, na hora que você decidiu que ia sair, que aquilo ali não era o que você queria naquele momento, porque você estava empreendendo, estava crescendo, eles chegaram a te fazer até proposta para ficar, né? Me conta isso, como que é essa questão de oportunidade, como que você enxergou isso? É assim, eu nunca mostrei insatisfação de estar ali, né, para eles, até porque eu não tinha essa insatisfação. Eu tinha em mim um desejo de empreender, né, então eu estava, vamos dizer assim, feliz ali, mas quando eu demonstrei esse interesse, inclusive comentei sobre, né, poder ficar ali o tempo necessário para eles se organizarem, né, houve essa conversa de o que poderia ser feito, né, se eu estava insatisfeito com algum setor, se eu queria trocar, se o problema era salário, né? Então, assim, chegou um momento que eu estava achando em mim que o problema era salário, né? Que eu queria receber mais, tal, eu queria ganhar mais. E aí, em determinado momento, eu até coloquei um número na minha cabeça. Falei assim, poxa, eu vou passar esse número para eles. Só que aí eu percebi, eu falei assim, mas aí eles vão aceitar. E aí eles aceitam e eu vou ficar insatisfeito, porque não é o que eu quero. Não é o meu problema ali, não era quesito salarial. Então, na hora que você fala de valor, assim, né? Para quem me acompanha há muito tempo, faz um ano que eu deixei uma sociedade das maiores empresas de perícias do estado aqui, uma empresa super reconhecida. Eu posso falar o nome, Expert, lá do Lúcio, que agora é do Lúcio. E na época não era não saí por financeiro, não saí por organização. Um dos motivos que eu quis sair era realmente vida. Tava fazendo 35 anos e eu olhei assim, falei, cara, é desse sistema que eu quero trabalhar? É desse jeito que eu quero trabalhar? Eu tenho minha Uhum. parte política, eu tenho minha parte de carreira que eu gosto. Então foi uma decisão muito difícil e que eu vou falar para você, mas eu acho que vai encaixar em você e vai encaixar em muita gente, né? Que foi mais ou menos 1 ano a 2 anos de planejamento para eu conseguir chegar ao momento que eu falo assim, vou sair. Porque você tem cliente, você tem dinheiro, você tem compromissos financeiros. Nós somos sozinhos, Sim. cada um paga suas contas, tem que trabalhar. Então você demora muito tempo para fazer planejamento. Então, se você quer sair do seu emprego para empreender ou para começar uma nova carreira, seja conseguir um emprego em outra empresa e começar do zero, o primeiro passo que eu falo é tenha certeza do que você quer. Certeza é diferente de insegurança. Insegurança você tem com certeza. É uma certeza da pessoa que faz transição de carreira são as inseguranças. Segurança, O é medo de verdade. estar errado, o medo de não dar certo, o medo de estar trocando o certo pelo duvidoso. E o segundo é um bom planejamento financeiro. Você tem que ter um planejamento financeiro. E o terceiro é acreditar. Sim, Tem que crer que vai dar certo. sim. Eu sempre falo assim, eu tenho voltado muito a ser religioso, assim, a gente coloca na mão de Deus, mas Deus tem que ver que você está trabalhando. Com certeza. Você não pode achar que tudo vai ser isso. Eu queria saber, você fez esse planejamento também? Como que foi? Sim, então como eu antes atuava como um hobby, né, nessa parte que eu atuo hoje, eu consegui chegar no momento onde eu já tinha uma segurança, financeira de que tinha a previsibilidade, futura de vendas, né. Então eu já sabia quanto, eu conseguia vender, o quanto, eu conseguia faturar para poder sair, né. E isso é até um ponto que eu falo para o pessoal que quer começar. As pessoas querem começar um negócio. Aí, novamente, até voltando àquela parte de gravar o vídeo, né? Ela quer começar, ela quer tudo do melhor. Ela vai começar uma empresa de brigadeiros. Ela já quer comprar máquina de fazer brigadeiro, ela já quer comprar tudo. Ela nunca vendeu um brigadeiro. Então, ela quer investir 50 mil reais num negócio que ela nunca conseguiu fazer uma venda. Então, o primeiro ponto começa pequeno. Começa do jeito que dá, vai tendo essa segurança, que é o que você falou, cria uma previsibilidade. Então, assim, poxa, tem
6 meses que você consegue faturar o que você precisa. Se você sair do que você trabalha hoje, você vai ter, vamos dizer, mais 8 horas a mais do seu dia. É impossível que você não vai conseguir faturar mais. A menos que você, na hora que você passe a ser o seu próprio chefe, você também passe a ser um péssimo funcionário. É, porque você não tem, no começo do empreendedor, ele é você e você. Eu costumo dar uma dica para muitas pessoas que é lixe o que você sabe vender e o que você tem de conhecimento que você não precisa estudar. Ou seja, que você tem zero investimento. Ah, Felipe, mas eu não preciso, vamos falar assim, as desculpas que eu mais ouço. Ah, eu não sei fazer um folder. O Canva tem pronto. Ah, eu não tenho uma logo. Nossa empresa lá atrás, a gente começou com uma logo de R$ 25 de uma gráfica, uma coisa mais tosca do mundo, mas comece com o que você tem. Ah, Felipe, eu não sei para quem vender. Vende para parente primeiro, primeiro ciclo, né? E o primeiro ciclo de vendas, né, Marcos, é uma coisa interessante para se falar, que que no seu relacionamento, você vai vender para quem é próximo. Você tem Uhum. alguns ciclos de vendas. Primeiro, você, tipo, considerando que a pessoa não tem audiência nenhuma em rede social. Sim. Você tem seus familiares, os conhecidos dos seus familiares, os seus amigos, os conhecidos dos seus amigos, as suas redes de igreja, grupos, tudo que você faz, entendeu? Se você faz beach tennis, se você joga futebol, tudo ali para vender. E eventos. E eu tenho falado muito para as pessoas, Marcos, e você talvez também participou, mesmo você sendo no mundo online, você fez muita coisa presencial, que é saia do sofá. Sim, com As certeza. pessoas acham que o celular e a internet vai salvar tudo. Meu amigo, hoje eu te falo para mim que mais ou menos ali uns 50 a 60% das minhas vendas são presenciais. Felipe, eu vou entregar aqui agora, assim, que se alguém hoje for concorrente meu aqui no estado, se ele ver esse podcast, é assim, é ouro, cara. Hoje, a loja que é um das maiores clientes nossa, que é compra recorrente, toda semana compra com a gente. Foi uma loja que eu peguei, aí sim, né? Nessa época não tinha nem uniforme, né? Botei uma camisa polo, botei uma calça tal. Saí de casa, né, antes, trabalhava tudo online. Fui lá na loja, levei alguns produtos, igual representante comercial, fazendo, ó, a gente trabalha com peças de informática, a gente tem preços interessantes para quem revende, né? E eu consigo aqui fornecer para você não precisar de estoque. Eu tô aqui do seu lado, eu consigo te atender. E essa cliente, desde lá daquela época, compra com a gente todo dia. Tipo assim, toda semana a gente tem venda para ela. Então, assim, sair não é ligação, é mostrar a cara, é conseguir conversar, né? Eles acham, as pessoas têm uma péssima mania de achar que o WhatsApp resolve tudo. Eu não sei se veio uma situação que me incomoda às vezes aí no jeito de venda, porque você, para quem compra curso, mentoria, imersão, alguns outros serviços, consultoria, né? O pessoal de São Paulo, até daqui tem tudo um ritmo de venda, né? Existe, eu não sei nem os nomes, tô sendo muito honesto, mas eu sei que existe uma pessoa que avalia se você está apto para ser venda. Existe um outro vendedor e existe uma apresentação da proposta. Cara, esse fluxo de venda, para quem tem o conhecimento do produto, é uma merda. Porque você passa ali uma semana para conseguir descobrir o preço do que você vai pagar. É uma geração de valor que não existe, cara. Que não existe. Só que é o sistema que está funcionando hoje. Só que vendas é muito cíclicos, né? Eu tava vendo um dia no Rista, né? Eu vejo muito Rista. Há muitos anos atrás, o cara ia vender um microfone. Aham. E ele levava uma maleta com várias miniaturas de microfone para vender. O cara ia vender lava-louça, vender máquina disso. Tinha as miniaturas porque não tinha como carregar, não tinha folder, e precisava Sim, mostrar o sim. produto. E as coisas foram mudando. Depois vieram os catálogos, vieram os vídeos. Então, a venda hoje ela vai mudando. E eu falo para todo mundo: profissional que não sabe se vender, ele vai se perder no mercado. Ele se vende, mesmo se ele quiser ser um funcionário ou se ele quiser ser empreendedor. Ele se vende na entrevista, ele se vende no momento que ele entrega o currículo, ele se vende dentro da empresa para subir cargos. Como assim se vende? Ele tem que se posicionar.
a postura dele de profissional, né? E a gente está tendo um apagão de mão de obra. Um apagão de mão de obra. E eu falo assim, é melhor você ter um funcionário treinado que vai sair, mesmo que as pessoas reclamem, vou treinar e vou perder, do que ter um funcionário ruim que vai ficar. E isso que eu queria saber, você foi crescendo lá, né, na sua empresa, você começou as contratações, né? O que que você tá vendo? Você é uma geração, se pensar, você é entre a Z e a Y, já tá quase já nos seus Só a 20, última geração, vamos são dizer. a última geração, os 29, mas você teve possibilidades bem legais. Hoje você convive na sua empresa com pessoas muito novas, né? Os seus funcionários são muito novos. E o que que você acha dessa geração? Dá para ensinar? Depende de cada um? Ou não podemos generalizar? Aí são duas vertentes, né? A gente pode falar como você falou, né? Às vezes o empreendedor fica na cabeça que, eu vou treinar e essa pessoa depois vai sair. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Eu acho que você tem que dar antes de receber quando você é funcionário. E quando você é o empreendedor, é o empresário, você também tem que dar antes de receber, né? Então, assim, a gente tenta fazer o tempo inteiro treinamento. Então, às vezes a gente tem reuniões para poder passar coisas que não são efetivamente relacionadas à empresa, mas que vai trazer outras soft skills, né, para a pessoa. Então a gente tenta trazer essa visão de mundo, porque, como você falou, são pessoas mais novas, eles estão vindo de outra geração, né? E essa geração atual, eu acredito que ela não está tendo os mesmos, as mesmas buscas e as mesmas direcionamentos que a gente teve, né? Eu também eu sinto uma falta de, como eu posso falar, eles não têm, eles possuem desejos, Uhum. mas muitas vezes na hora que você conversa, não possui grandes sonhos. Existe uma situação no marketing, não sei se você já ouviu falar, que é o tal do marketing identitário e o marketing que você busca, né? Existe Uhum. antigamente tudo era você ter a família perfeita, programa da margarina, você ter o carro que vai te deixar melhor, tudo. O marketing mudou. Não, todo mundo é igual, todo mundo é do mesmo jeito. E com isso você acaba não tendo uma certa ambição. O marketing não cria essa ambição em você muitas vezes. A gente tem percebido isso. Por que que eu vou ter o no ramo de videogames, a gente pode falar assim, né? Entre lazer, distração, um PS1, seu futebol no PS1 com bomba pet, É, não dá o mesmo prazer do que jogar um FIFA 2025 no Xbox X ou no PlayStation 5? Dá o mesmo prazer. Então por que que eu vou trocar? sim. Porque eu quero o melhor. É. Por que que eu vou ter uma. Por que que eu vou comprar produtos melhores se for numa loja melhor? Porque eu quero o melhor. Essa semana viralizou, né, a questão. Semana não, já tem 2 semanas, a questão das bolsas chinesas, né? Uhum. Aí existiu um primeiro momento, não, que vai cair as ações da Hermès, que vai negócio. Cara, não muda. Não muda, Porque a exato. pessoa não pode ser igual. Se ele sabe que aquilo ali não é da marca que ele quer, ele não vai querer. Pessoal, quem ainda não tá seguindo a gente, né? Segue as nossas redes sociais. Qual que é a sua rede social lá, principal, Marcos? Arroba Machado Games, pessoal. Só seguir lá no Instagram, arroba Machado Games. E eu é o Felipe Machado Pondoente, mas aqui embaixo vai estar os links das nossas redes sociais para que você possa seguir, acompanhar o nosso trabalho, baixar o livro e acompanhar também, entrar lá na loja da Machado Games e identificar o que você quer adquirir e comprar, né, Marcos? E o importante, né, Marcos? Eu acho legal que você, na Machado Games e no seu perfil, você não. Você fala de games, mas você é igual eu. Você foca no seu público final, mas você acaba compartilhando bastante dicas para quem tá nesse mundo de vendas, nesse mundo de negócios, né? Isso aí mais um pouquinho mais no meu perfil pessoal, né? Eu gosto, é um assunto que eu gosto de conversar muito. Então, se fosse o caso, a gente ficava aqui 3, 4 horas só falando de vendas, porque é um negócio que eu gosto de ver vídeo, eu gosto de estudar, eu gosto de acompanhar as novidades do mercado, né? Então, assim, eu realmente gosto muito de trazer essas dicas para as pessoas, né? Então, aquela hora você citou do WhatsApp, Felipe, falando para quem está começando, precisa vender para quem já conhece, né? Aí você falou, aí você tinha citado da ferramenta do WhatsApp. Uma coisa que o pessoal não sabe é que
o WhatsApp, status do WhatsApp, ele às vezes pode ser mais efetivo do que o Stories do Instagram. Porque para quem está começando, por exemplo, ele vai ter lá a lista de contato dele cheia. Ele vai ter ali, sei lá, 500 contatos e tal. E essas pessoas muitas vezes têm o contato dela salvo também. Você coloca um Stories ali, você tem um link direto para a pessoa já te mandar uma mensagem. E a entrega no WhatsApp, ela tem sido muito interessante, né? Então, assim, é uma ferramenta de venda que ela é direta. A pessoa vê seu Stories no WhatsApp e já clica para poder... E, nossa, na hora que você fala WhatsApp, eu lembrei de uma coisa importante para você, que é empreendedor, que é profissional, que é engenheiro, que está aí trabalhando e quer crescer no mercado. Uma coisa muito simples de posicionamento. As pessoas não colocam o nome no WhatsApp, nem usam aquela aba recado ali. O que acontece? As pessoas interagem muito em grupos. Sim. Ou você aborda muitas pessoas para ver. Na hora que você aborda uma pessoa, ela está lá sem foto e muitas vezes uma frase até bíblica, assim, abençoado por Deus. Quem é esse abençoado por Deus? Não, coloque seu nome, eu sou Felipe Machado, perícia, consultoria de engenharia. É uma forma da pessoa já ver, opa, é o Felipe, ele trabalha com perícia, é esse contato mesmo. Porque hoje em dia tem tanta gente spam que vai entrando em contato com você, né? Que isso é um problema, né? E as pessoas deixam de lado. E é o que eu falo, as pessoas deixam muitas coisas soltas. Toda vez que chega algum engenheiro para mim, uma engenheira que quer empreender, eu percebo que ela já está pronta e ela não sabe, ela tem uma insegurança e um medo gigante. Marcos, a gente já vai caminhando aí para o encerramento aí do nosso podcast, foi muito bacana, mas eu tenho uma pergunta para você que eu queria ouvir de você, o que que você acha, né? Se fosse hoje, estou trabalhando CLT numa empresa, recebo ali na casa de R$ 5.000, tenho só 15.000 juntado. Como eu faria para eu sair dessa empresa? Case real. Vamos lá. Eu acho que, ó, primeira coisa é verificar o quanto que você consegue juntar para poder suprir os seus custos fixos. Porque, como você falou anteriormente, a pessoa que ela vai sair, ela precisa ter uma segurança também daquilo dali. Então, assim, tá recebendo 5.000, tem 15.000 guardado, quanto que você precisa para poder viver mensalmente? Junta ali, assim, já que você vai sair mesmo, junta ali um ano de custo. Junta um ano de custo ali para você poder ter essa segurança. E quando eu falo sair, é sair pedindo para sair, porque foi o que eu fiz, né? Então, sem seguro-desemprego, sem nada, né? Não é. Agora, se você vai ser mandado embora, se você vai conseguir algum tipo de acordo, alguma coisa do tipo, aí às vezes já dá para você diminuir esse valor. Mas o primeiro fator seria: junta o valor que você precisa. O segundo é: verifica se o que você quer, pretende fazer, você realmente consegue fazer. Então, aquela hora eu citei o exemplo do brigadeiro, né? Não adianta você falar que você vai sair para vender brigadeiro, sendo que você nunca vendeu um. Não adianta você querer investir numa máquina de R$ 20.000, sendo que você não sabe como é que faz a receita. Então, a primeira coisa é isso. Trazendo para o lado da engenharia, né? Tenta fechar primeiro os seus projetos, fecha primeiro com alguns clientes, tenta ver se você consegue prestar alguma consultoria, né? Formula essa precificação da maneira correta, sem você tentar ser simplesmente sou o menor preço do mercado e por isso as pessoas vão fechar comigo, porque as pessoas não querem um menor. Eles querem a pessoa que vai solucionar o problema dela, né? E eu acho que isso você sabe muito bem, né, Felipe? Isso realmente É. é necessário. E o que eu falo, né? Comece com o que tem, do jeito que você está, e não se preocupe com quem fala de fora, né? Aí é a frase pesada. Muitas vezes as pessoas querem ver você bem, mas não querem ver você melhor que elas. Pessoal, estamos encerrando aqui o Alô Engenharia. Se você quer participar desse podcast, é engenheiro, é empreendedor, tem uma história bacana, entre em contato com a gente, que a gente está aberto aí a receber vocês. E nos sigam nas redes sociais. Até a próxima. Isso aí. Valeu, Felipe. Muito obrigado. É isso aí.